Glória a Deus. Todo disse, glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essa palavra, meus irmãos, então, acabamos de ler, fala, meus irmãos, acerca da vinda de Cristo. Amém, Jesus. Meus Aleluia. irmãos, a palavra do Senhor afirma dizendo que nesse tempo, meus irmãos, a vinda de Cristo vai pegar, meus irmãos, todos despercebidos. Porque, meus irmãos, a palavra afirma dizendo que ele há de vir a um momento que ninguém espera. Glória a A Deus. Bíblia diz, meus irmãos, assim como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Jesus. Onde Aleluia. o povo bebia, comia, casava e se dava em casamento. Amém, Jesus. Vejamos, meu Aleluia. irmão, que naquele tempo Jesus avisou para Noé construir uma arca, porque Jesus ia vir para arrematar o teu povo. Glória a Jesus. Vejamos, meu irmão, Aleluia. durante muitos e muitos anos, mais de 100 anos, meu irmão, o próprio Noé falando com o povo acerca da realidade que Deus ia lançar um dilúvio sobre aquela terra. Glória a Deus. Mas, Aleluia. meus irmãos, que aquele povo zombava dele, aquele povo não acreditava, até, meus irmãos, chegou o Amém, tempo Jesus. Glória a da Deus. palavra do Senhor cumprir. Glória a Jesus. Porque, Aleluia. tudo que o Senhor fala tem fundamento e no Amém. momento certo aquilo acontece. Glória a Deus. Vejamos, Aleluia. irmão, que naquele tempo não foi diferente. Noé, meus irmãos, falava para aquele povo: se arrepende dos seus pecados. Glória a e vem Deus. para o caminho Aleluia. do Senhor. Talvez, meus irmãos, naquele tempo o povo dizia: esse homem é louco, esse homem está doido, onde já se viu que vai vir um dilúvio sobre a terra. Glória a Deus. Até, meus Aleluia. irmãos, que aconteceu que naquele tempo, meus irmãos, diz a Bíblia, eles nunca tinham visto uma chuva caindo do céu. Glória a Deus. Mas, irmão, naquele tempo era só vapor Glória a que subia Jesus. para Aleluia. cima. Mas naquele momento, meus irmãos, que Noé terminou aquela arca dirigido pelo Senhor, porque Glória a Deus. talvez Noé Aleluia. não era carpinteiro, mas o próprio Deus deu inteligência para ele construir uma arca. Amém, Jesus. Vejamos, Aleluia. que naquele tempo a Bíblia afirma dizendo que começou, meus irmãos, subir água de baixo para cima e cair do céu na terra. Amém, Jesus. Vejamos, Aleluia. irmão, que as coisas foram inundando lentamente. Glória a E o Deus. Senhor, meus irmãos, trancou a arca por fora, que aquele povo não podia entrar. Talvez, meus irmãos, no momento que aquele povo se arrependeu, já era tarde demais, meus irmãos. Amém, Jesus. Porque tudo Aleluia. aquilo que o Senhor falou naquele momento, ele estava cumprindo. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, que nos diga
Glória a Deus. Meus irmãos, vai ser um momento muito difícil. Aí, meus irmãos, que vai cumprir aquela palavra que diz no livro de Glória a Amós. Deus. Aleluia. Naquele tempo, meus irmãos, todos que ficaram vão ter sede, vão ter fome, não sede de água e nem fome de pão, Glória a mas Deus. sede de ouvir a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Perdão, meus irmãos, os que ficaram, talvez, meus irmãos, topa outro irmão que ficou também, talvez chega até ele e pergunta para ele, por que você ficou também? Você não passou tantas revelações que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Talvez o irmão vai olhar para aquele que ficou e vai dizer, aquelas revelações que eu passava não era da parte do Senhor. Amém, Jesus. Aquela revelação que Aleluia. eu passava era da carne. Glória a Por isso Deus. que não cumpriu na sua vida. Aquelas pessoas que buscavam o Senhor, aquela pessoa que estava, meus irmãos, consagrando a sua vida, aquela pessoa que buscava a Deus, não corria atrás de revelação, subiu, mas aquela pessoa que saiu na igreja por causa da revelação foi enganada e ficou para trás. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos vivendo no tempo, meu irmão, que nem tudo, meus irmãos, que passa é do Espírito Santo de Deus. Amém, Por isso a Jesus. palavra do Aleluia. Senhor disse, examinar a Escritura, meus irmãos, para não ser enganado. Glória a Deus. Porque a palavra Aleluia. do Senhor afirma dizendo que naquele dia até, meus irmãos, aquelas pessoas, meus irmãos, que têm grande conhecimento, meus irmãos, pode ser enganado também. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, Deus fez todos aqueles anjos na maior perfeição, meus irmãos. Amém, E logo, meus irmãos, Aleluia. aqueles anjos que conhecem a salvação, que vivia, meus irmãos, na salvação, e ainda, meus irmãos, caminhou para o caminho do mal. Glória a E Deus. foi, meus irmãos, preso na cadeia da escuridão, esperando o dia do juízo. Glória a Deus. Aleluia. Que nos dias de hoje não é diferente. A Bíblia diz, meus irmãos, examinar, meus irmãos, porque, meus irmãos, muitas pessoas, meus irmãos, Glória a trouxeram, meus Deus. irmãos, Aleluia, Jesus. revelação que não é do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, existe escola
minha pessoa, não foi uma grande multidão. Amém. Então, meus irmãos, Aleluia. a gente vê, meus irmãos, que a salvação é muito difícil, meus irmãos. Se não for, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, nenhuma alma se salvaria por causa da dificuldade. Glória a Mas, Deus. meus irmãos, a palavra do Senhor afirma dizendo: assim como o relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Graças a Deus. Aleluia. meus irmãos, Glória a o Deus. Senhor virá numa rapidez tão grande que o povo não vão perceber. Só vão perceber, meus irmãos, quando tudo aquilo de ruim estiver acontecendo. Glória a Aí, Deus. meu irmão, que vai cumprir aquela palavra que disse Apocalipse 9, meus irmãos, a seguir. E naquele tempo, meus irmãos, muitos vão procurar a morte e a morte vão fugir dele. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje todos nós temos o Espírito Santo de Deus para dirigir a nossa